queria saber se vocês gostaram do primeiro vídeo, o vídeo 36. Espero que sim. E peço que continuem aqui assistindo esse vídeo, que é o número 37, porque nós vamos falar, explicar e detalhar sobre uma das tendências fundamentais que existem no mundo, a nível político, não é? A visão política que reflete-se na econômica e na social, que é o neoliberalismo, né? Hoje em dia, ele tem vários aspectos em várias partes do mundo, e um dos mais significativos, infelizmente, é a versão de extrema-direita, que, na verdade, está tentando alçar o poder, principalmente na Europa e também na América do Sul, de uma maneira geral. Então, na verdade, eu gostaria que vocês assistissem e inclusive, se quiserem aprofundar um pouco mais sobre esse tema, nesse vídeo nós vamos deixar uma relação de livros e artigos que podem ser consultados, se vocês quiserem ter mais informações sobre essa tendência política. Então, muito obrigada. Se gostaram, deem logo seu like e, por favor, se inscrevam no canal, porque isso vai nos ajudar muito a propagar os conteúdos que nós estamos passando para vocês. Então, o que é o neoliberalismo? Vamos dar uma definição bem tradicional e clássica para que vocês possam entender. Então, seria um conjunto de ideias, né, políticas e econômicas, e também sociais, vamos dizer, que é de cunho capitalista, né? Porque inicialmente houve o liberalismo econômico, que era o liberalismo capitalista, e nós temos hoje, por conta de umas mudanças no do capitalismo, nós temos hoje o neoliberalismo. O capitalismo foi agora rebatizado de neoliberalismo. Eu gostaria de citar para vocês o nome de 2 economistas que são altamente qualificados mundialmente e que contribuíram incrivelmente para o desenvolvimento do capitalismo e do liberalismo econômico no mundo. Primeiro eu falo de Friedrich Hayek, um economista austríaco que fundou exatamente a Escola Econômica Austríaca e que nasceu em 1889. Ele, juntamente com Milton Friedman, um norte-americano que já nasceu numa época mais recente, em 1912, e eles contribuíram grandemente para que o liberalismo se consolidasse como doutrina econômica nos países principalmente ocidentais. Agora, o Milton Friedman, por ser mais moderno, mais recente, ele tem mais dados para que a gente possa citá-lo. Então, ele é o fundador da chamada Escola Econômica de Chicago, né? Da qual o nosso ministro da Economia brasileira é adepto, né? Fervoroso, e ele, com as suas ideias econômicas, ele ganhou em 1986 o Prêmio Nobel de Economia. Então, vocês devem conhecer melhor o Milton Friedman, porque ele é muito mais conhecido e que tem uma comunicação muito mais eficiente. Esse conjunto de ideias defende. Então, ele defende a não participação do Estado na economia, basicamente, né? O Estado deve ser mínimo, deve ser, em termos econômicos, ele não deve ter atividade econômica, porque isso vai concorrer, ele vai concorrer com o segmento privado, com as empresas privadas, e vai inibir essas empresas para que elas possam querer expandir o seu trabalho, expandir os seus serviços, porque elas têm um concorrente muito forte, que seria o Estado, certo?
Então, ele acha que devia haver essa liberdade de comércio, não é? Do mercado de capitais também, que o Estado não tem nada que normatizar o mercado de capitais. O que é o mercado de capitais? É o mercado bancário, onde as pessoas que têm dinheiro, elas investem em ações, em várias formas de aplicação financeira, e isso tudo é feito através de uma empresa, outra empresa, que é paga, não é? Recebe dinheiro para poder manejar, administrar essas aplicações, fazendo com que as pessoas não percam o dinheiro e se ganhem cada vez mais. Eles encontram formas de aplicar aqueles recursos e fazê-los crescer muito. Então, eles acham que o governo tem que se meter nisso. Isso é uma atividade privada, né? Então, eles dizem o seguinte também, que, na verdade, tudo isso que é feito, se houvesse liberalismo, essa liberdade para que os agentes privados possam trabalhar sem problemas, isso irá gerar um desenvolvimento social e econômico muito grande para um país. Mas, na verdade, a gente não tem visto isso, né? Principalmente nos países menos desenvolvidos, cuja população majoritariamente é muito pobre e não tem o controle do capital, não é? Então, o que acontece é isso, que eles dizem, não, o governo não tem que ser grande, ele tem que restringir as suas atividades, aquilo que for o mínimo, tá certo? E exatamente para deixar que os agentes privados atuem livremente. Agora, essa definição, ela não leva em conta, né, que algumas atividades que a população demanda, que a população precisa, elas têm que ser resolvidas pelo Estado, tá certo? Por exemplo, coisas que são essenciais para a vida das pessoas, para o conforto das pessoas, como, por exemplo, fornecimento de energia elétrica. Esse fornecimento é uma coisa estratégica, né? Porque, por exemplo, se uma empresa quiser fechar a energia e deixar uma população sem energia completa, isso aí vai impactar na vida das pessoas, e se o governo não tiver o controle desse fornecimento, isso pode ser muito maléfico para todos, para a sociedade como um todo, não é verdade? Por exemplo, fornecimento de água, também de esgoto, escoamento de águas, você precisa ter o Estado ali participando, não pode ser baseado no lucro das empresas, porque se você tem uma empresa privada cuidando disso, ela vai exatamente objetivar o lucro, não o fornecimento social daquele bem, né? Então, existem bens que são fundamentais para a população, e isso não pode sair da mão do Estado, sob pena de que a população mais pobre, principalmente, sofra, a classe média sofra, porque os preços podem aumentar em função do lucro que as empresas necessitam ter, né? Porque o sistema capitalista é esse, evidentemente. Elas não estão ali para fazer caridade, elas estão ali para obter um lucro. E tudo bem, isso é o sistema. Agora, outra coisa também, educação, saúde, isso tem que ser o Estado a demandar. Olha agora nessa pandemia, se nós não tivéssemos um sistema público de saúde, que aos trancos e barrancos, que tão censurado que é, tão mal falado, e, no entanto, o SUS atendeu dentro as possibilidades todas, contra um pouco investimento que foi feito pelo governo. Olha aí como funcionou o nosso sistema público de saúde. Vejam alguns países que não têm isso, por exemplo, os Estados Unidos. A saúde lá é toda privatizada, então as pessoas têm que pagar muito caro pela sua saúde, e aqueles que não têm dinheiro, que não têm condições, eles sofrem muito, porque não tem aonde ancorar as suas necessidades. Por outro lado, vejam bem,
a educação nos Estados Unidos, ela é um primor, e é bancada pelo Estado. Não só a educação básica, como a educação secundária. Até o final da high school, a criança recebe a educação integral, muito bem assessorada, muito bem desenvolvida, muito bem financiada pelo Estado. Embora exista a possibilidade de se ter um sistema privado, escolas privadas que oferecem seus serviços. Elas têm a liberdade de fazer isso. Entretanto, algumas escolas públicas, no ranking das escolas, né, da excelência das escolas, elas estão muito mais acima do que escolas privadas. Então, a escola privada não tem nenhuma expressão maior econômica nos Estados Unidos. Agora, se a pessoa quiser continuar seus estudos, quiser fazer uma universidade, então ela terá que pagar. E não é muito barato fazer uma universidade nos Estados Unidos. Você tem que despender um recurso muito alto, ou então apelar para um financiamento que você, depois que se formar, terá que pagar. Certo? Então, é essa questão, né? Então, vocês têm que ter essa visão do neoliberalismo. Agora, além disso, o neoliberalismo ele defende que também o governo tem uma participação mínima na questão do mercado de trabalho, nas relações entre trabalhadores e empresários e patrões, né? E que as empresas privadas elas tenham livre circulação para poder exercer as suas ações e ter satisfação a partir do que elas investem, né? O protecionismo econômico, isso a nível internacional, o governo, eles acham que não tem que financiar determinados setores da economia que são também estratégicos nas suas transações entre outros entes de mesmo tipo, internacionais. Então, na verdade, eles acham que o governo tem que ficar à parte. E essa interferência, esse financiamento é uma coisa perniciosa para o país. Entenderam? Agora, outra coisa, eles são muito preocupados com a questão da cobrança de impostos. Então, acham que essa carga impostária deve ser mínima para poder permitir que as empresas invistam mais nas suas atividades, certo? Agora, esse Estado mínimo, exatamente na visão deles, tudo deve ser privatizado. Saúde, educação, não é? Moradia, tudo deve ser privatizado. E eles esquecem, por exemplo, no caso do neoliberalismo brasileiro, que nós temos um país com a maioria absoluta de pobres, de pessoas que não têm vez, né, na atividade econômica, que os empregos não são suficientes para abrigar essa onda de pessoas que entram na economia e precisam de empregos. E o governo tem que entrar para poder equilibrar o mercado de trabalho, correto? Agora, também eles acham que os direitos dos trabalhadores são demasiados, né? E que são excessivos e oneram a própria atividade econômica. As empresas, elas querem pagar salários menores e porque não estão nem aí preocupadas com as condições de vida, de sobrevivência dos seus empregados. Eles dizem que a elas cabe pagar o salário corretamente, mas que esse salário seja o mínimo possível.